Fala galera dos nonos anos de São Vicente. Nessa videoaula de hoje, vocês estarão vendo aí os problemas e vantagens do crescimento populacional. A população, ela corresponde ao contingente de pessoas que ocupam um espaço, geográfico. E ela está relacionada diretamente ao grupo de pessoas que vivem em regiões rurais ou em regiões urbanas. Nós dividimos também, nós classificamos população absoluta e população relativa. Mas o que é isso? O que é população absoluta e o que é população relativa? O número de habitantes de um determinado espaço geográfico recebe o nome de população absoluta. Então, por exemplo, o total de habitantes que vive no Brasil, população absoluta. O número de habitantes por quilômetro quadrado recebe o nome de população relativa. Então, assim, na região sudeste do Brasil, quantos habitantes por quilômetro quadrado vivem aqui? A gente diz que essa é a população relativa da região sudeste. Se você pega a região norte, a gente tem aí um vazio demográfico. Então, o número de habitantes por quilômetro quadrado diminui muito. Nem todo país populoso é povoado. E nem todo país povoado ele é populoso. Então, a gente classifica dessas duas formas. O Japão ele é um país onde tem uma população absoluta grande e tem uma população relativa também grande. Você pega os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele é um país populoso, uma população absoluta muito grande, porém ele é um país pouco povoado. A sua população relativa por quilômetro quadrado está mal distribuída, então tem muito espaço ainda a ser ocupado. E dentro do crescimento populacional, ou crescimento aí vegetativo, ocorre em funções de duas variáveis. O saldo entre as taxas de natalidade e mortalidade e o saldo entre o número de imigrantes e imigrantes. Mas o que significa esse saldo? A quantidade de pessoas que nascem durante um período e, nesse período, a quantidade de pessoas que morrem. Então, quando faz esse saldo, você tem aí um saldo positivo ou um saldo negativo. Para saber aonde cresce mais, aonde cresce menos, se é negativo o crescimento populacional ou se é positivo. Temos o quadro que aparece agora, que são os países aí mais populosos do mundo. A China vem em primeiro, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, seguido pela Índia. Os Estados Unidos está na terceira classificação e o Brasil está em quinta. Então, assim, esse crescimento populacional do planeta passou a ser denominado, no século XX, de explosão demográfica ou baby boom. Quer dizer, a população crescia muito, porque já em 1850, a Terra já atingia o seu primeiro bilhão. E a China já era um país muito populoso. Em 1950, o planeta atinge 2,5 bilhões. Em 2018, nós atingimos 7,5 bilhões. Mas esses 7,5 bilhões, como que eles estão distribuídos dentro do planeta? Eles estão mal distribuídos, de forma desigual. Tem áreas muito populosas do planeta e tem áreas totalmente despovoadas. Mas por que isso acontece? Por que essa distribuição ela não é igual? Porque é má distribuída. Aí tem fatores naturais ou físicos, históricos, socioeconômicos, o clima, que são os naturais ou físicos, interfere muito, o tipo de solo, o relevo. Então, ele inibe aí a permanência do homem em um determinado território, se esse território ele não tem condições do homem sobreviver. Tem as questões históricas, que é a Revolução Industrial, quer dizer, áreas muito industrializadas, que detêm de indústrias, de comércio, de educação, de lazer e cultura, ela atrai a população. E áreas que faltam isso, na verdade, elas expulsam a população. A população busca áreas onde possa ter melhores condições de vida. Mais da metade da população do planeta se encontra no continente asiático. Porém, só na China e Índia, 1/3 da população mundial vive nesses dois países. Então, a partir de 1950, quando a população começa a crescer aí, bem rápido, os países subdesenvolvidos eles sofrem uma explosão demográfica, porque questões médica sanitária, as vacinas, os antibióticos, a melhoria na qualidade de vida, faz com que a natalidade
continue grande, porém a mortalidade começa a diminuir e a população começa a crescer. Dentro desse crescimento aí muito grande, dentro desse boom demográfico, né, levanta-se aí várias teorias. Tem a teoria da transição demográfica, né, que é uma oposição à ideia de que o mundo estaria em uma explosão demográfica. Nessa teoria da transição demográfica, afirma-se o quê? Que em algum momento todos os países vão estabilizar esse crescimento populacional, que eles vão crescer, porém em algum momento existe uma estabilidade. Temos a taxa de fecundação mundial, né? A taxa de fecundação mundial é um indicador demográfico que representa uma estimativa de quantos filhos uma mulher tem durante a sua vida. No mundo, essa taxa de fecundidade ela é de 2,4. Porém, se pegar por continentes, na África é 4,7, na Europa 1,6, na América Latina 2,2. Mas essas taxas de fecundidade no mundo, elas têm uma tendência aí a ir diminuindo, né? A quantidade de filhos que uma mulher está tendo durante a sua vida vem diminuindo. Temos aí a taxa de crescimento anual, né, da população no mundo, em diferentes grupos de países, por questões socioeconômicas, quer dizer, temos países desenvolvidos, os menos desenvolvidos, ou muito menos desenvolvidos. Então, se vocês pegarem os mais desenvolvidos, eles não crescem aí, ó, dentro do gráfico que está aparecendo, eles estão crescendo menos de 0,5%. Se você pega os países muito menos desenvolvidos, esse crescimento são 2,5%. O menos desenvolvido, esse crescimento aí, ele se dá em torno de 1,5%. E no mundo, o crescimento da taxa anual populacional, ela se dá acima de 1%. Então, nesse gráfico, vocês têm uma noção de como cresce nos países desenvolvidos e como cresce nos países subdesenvolvidos. Dentro dos estudos, né, da evolução do crescimento da população mundial, a gente divide isso em 3 fases. Nós temos a primeira fase, que é lá no século XVIII, onde o crescimento era lento. As taxas de natalidade elas eram bastante elevadas, porém o crescimento demográfico ele era baixo em razão das taxas de mortalidade. Quer dizer, nascia-se muito, porém morria-se muito também. Na segunda fase, nós temos um crescimento mais rápido, quer dizer, o crescimento demográfico se dá por elevadas taxas de natalidade, mas uma redução na mortalidade, devido aí à melhoria nas condições médico-sanitárias e de alimentação. Quer dizer, quando melhora a questão médica e o acesso ao alimento, a população deixa de morrer. E na terceira fase, que ela é um crescimento já moderado, você já tem aí uma estagnação demográfica, ela ocorre um crescimento baixíssimo em razão da redução das taxas de natalidade e de mortalidade. Então, tanto a mortalidade quanto a natalidade diminui muito, sobretudo pelos avanços médicos e pelas melhorias nas condições de vida. Temos aí o mapa mundi que está aparecendo para vocês sobre a densidade demográfica. Então, vocês podem observar que tem países muito densos povoamento, né? Quer dizer, tá muito povoado, e tem países pouco povoados. Você pega aí o Japão, você pega a Índia, a Itália, são países muito povoados. Você pega o Canadá, um país pouco povoado, tem grandes vazios demográficos. Você pega a Rússia, o Brasil tem áreas muito povoadas e tem áreas pouco povoadas. Então, esse é um gráfico aí, esse mapa mundi, ele apresenta a densidade demográfica mundial. Temos as concepções sobre a população, que é a lei de Malthus, ou malthusianismo, né? Thomas Malthus, ele nasce no século XVIII, na Inglaterra, e ele levanta aí sobre estudos do crescimento populacional, ele faz uma relação entre o crescimento populacional e a capacidade de produção alimentar. Então ele diz que a produção alimentar lá no século XVIII crescia de forma aritmética. 1, 2, 3, 4, 5. E o crescimento populacional se dava numa progressão geométrica. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Então o quê?
a população crescia mais do que a capacidade da produção alimentar. Então, isso justificava a questão da fome e da miséria e das doenças. Quer dizer, nem todo mundo tem condições de ter acesso a esse alimento, porque não tem alimento para todo mundo. Então, ele indica que o mundo, que os países deveriam criar leis aí sobre controle moral, abstinência sexual, adiamento nos casamentos, para diminuir esse crescimento populacional e poder aí contemplar junto com a capacidade de produção alimentar. Malthus errou, pois a tecnologia ela possibilitou um aumento na produção de alimentos, né? Todo o alimento que é produzido no mundo dá para alimentar a população do mundo, porém o que existe, né? Se há fome, é porque há uma má distribuição de renda. Quer dizer, tem áreas muito pobres, tem países muito pobres, onde a população não tem acesso ao alimento por não ter condições de compra. Então, o alimento existe, só que a pobreza e a miséria no mundo faz com que essas pessoas não tenham condições de comprar. Então, para vocês entenderem quem foi, né, Thomas Malthus, dentro da sua teoria malthusiana, ele é importante. Por que ele é importante? Porque Malthus, ele cria, né, ele lança o livro Ensaio sobre o Princípio da População, em 1798. E esse livro, apesar de ter ideias primárias sobre o crescimento desregulado da população, para alguns estudiosos foi a inauguração da demografia, da matéria que investiga as populações humanas. Quer dizer, então, através da teoria malthusiana, né, que surge o estudo da geografia humana, como analisar isso. Então, temos essa importância. Apesar da teoria de Malthus ela não ser concretizada, né, é importante porque a partir dessas teorias que começa a discutir aí o crescimento populacional no mundo. Vocês estão vendo o gráfico da teoria de Malthus. Então, a parte verde seria a produção alimentar, o que está em vermelho seria o crescimento populacional. Então, se realmente essa teoria estivesse correta, a produção alimentar não daria para alimentar toda a população do planeta. Ainda bem que essa teoria ela não se concretizou, ela está errada, né? Ainda bem, né? O que há é uma má distribuição de renda. Falta dinheiro para que as pessoas possam consumir alimentos. Não é que falte o alimento. Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de hoje. Essa videoaula sobre população mundial, ela vai ser importante para as próximas aulas, onde nós vamos estar vendo as desigualdades sociais que existem na Europa, na Ásia e na Oceania. A gente vai estar estudando a população e as condições, né, sociais desses continentes. Então, isso é importante para vocês poderem linkar aí, né, com as próximas videoaulas. Também vocês podem acessar o blog para realizar as atividades de geografia sobre essa videoaula aí sobre a população mundial. Então, até a próxima videoaula.